Aí, gente, ele começa assim, ó, justiça da aflição. Ele bota justiça, né? Estranho, sou até estranho. Aí ele fala assim, Kardec, somente na vida futura podemos efetivar-se a compreensões que Jesus promete aos aflitos da terra. Gente, só através de pensar no futuro, né? Porque nós ainda não conseguimos entender e introspectar em nós, né? Colocarmos em nós que nós somos espíritos. Nós temos dificuldade de entender isso. Nós somos espíritos e estamos aqui de passagem com os instrumentos necessários para a nossa evolução. Então, como a gente tem essa dificuldade de entender que nós somos espíritos, então a gente ainda tem dificuldade ainda de lidar com essas ferramentas, né? Damos importância muito ainda à coisa da Terra, sendo que na realidade é instrumento. Quando Emmanuel fala assim que o dinheiro ele deve circular, né? A gente tem o sentimento de juntar, montoar, não é? Quando a gente aprende no Espiritismo que a gente tem que viver na fraternidade, que todos nós somos irmãos, ainda a gente olha os nossos irmãos, tirando os consanguíneos, que isso aí a gente faz sem nenhum esforço, a gente trata todo mundo ainda diferente, né? Não temos dificuldade de entender isso. Somos do mesmo Pai, né? Não temos dificuldade. Então, para entender isso, ele fala, somente na vida futura pode efetivar-se a compreensão que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, esta máxima seria um contrassenso. Só com a visão do futuro que vamos ter essa compreensão. Mais ainda, seria um engodo. Está enganando a gente, né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Gente, não é estranho sofrer para ser feliz? Né? Parece assim, não sei se vocês percebem, mas sou estranho. Para mim ser feliz eu preciso sofrer. Aí antigamente, o que a pessoa fazia? Se martirizava, né? Porque pegava o chicote, outros lá, né? Fazia algo para se martirizar, assim, eu tenho que sofrer no pé da letra, né? Mas na realidade aqui a gente vai entender que é diferente. Mas sou estranho, né? Sofrer para ser feliz. E ele continua aqui ainda. E dizem, ainda continua, para se ter maior mérito, tem que sofrer para ter maior mérito. Mas então, perguntas, por que sofre um mais do que os outros? Então a gente vê essa desigualdade, né? E essa desigualdade, quando você vai perguntar uma pessoa que não é espírita, eles falam que é mistério de Deus. E ainda nós espíritas achamos que é mistério de Deus. Não é verdade? Ou alguém tem dúvida sobre isso? Não é mistério de Deus isso? E ele continua, por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essa posição? Então, uma pessoa lá nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim, a gente usa essa expressão, e o outro lá na favela, na miséria, né, isento de coisas básicas da vida, privado de muitas coisas. Eu acho que tudo isso é mistério de Deus, não é verdade? E ele continua assim, porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Tem pessoas que tentam ser empresário, não conseguem, tentam investir, não conseguem trabalho, sempre parece que a vida não anda, e outros parece que tudo é fácil, tudo assim, muita facilidade, né? Não tem essas coisas, né? E isso ainda a gente acha que é mistério de Deus. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre os vícios e virtudes. Como a gente vê as pessoas que estão aí no caminho do mal, a gente assim, entre aspas, né, que ainda está na ignorância, a gente ouve falar assim, nossa, fulano está bem de vida, viaja, está nas Europa, está fazendo, acontecendo, e aquele miserável rapaz lá, ó, que tem 10 filhos, que fica batalhando naquele emprego e não tem perspectiva de nada, falta coisa em casa. Aí a pessoa, nossa, mas como a sociedade é desigual, né? Como é que Deus equaciona isso?
né, não tem essa desigualdade tão grande, a gente não consegue compreender. Aí ele continua assim, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, as pessoas que fazem bem, geralmente, são as pessoas que a gente observa que, como ela não pensa em si, tudo que ela faz em prol do outro, ela sempre não tem nada, né? Ela é simples. E a pessoa que vive no mal sempre tem tudo, vamos dizer assim, né? Mas você pega igual o Chico Xavier, né? Viveu com salário mínimo, né? E muitos outros aí que a gente sabe que dispõem o mínimo que tem em prol do semelhante. Aí você fica assim, mas estranho, né? O cara está vendo bem, mas vive dessa forma, e o outro lá fica muito confuso essa justiça de aflição. Aí ele continua assim, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias. Gente, tem muita gente que tem fé, né? Eu tenho fé em Deus que isso passa. Eu tenho fé em Deus, e a pessoa realmente tem fé, e ela consegue passar essa vida toda com a fé, né? Mas não explica. Muitos de nós passamos penúrias, porque a gente é persistente, mas a gente não consegue compreender. Que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem infinita perfeição. Então, essa fé que a gente tem, mesmo não tendo explicação, é saber que Deus é justo e bom. Está lá no livro dos Espíritos, as primeiras perguntas, né? Deus é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, tem todas aquelas qualidades. Então, se a gente tiver essa convicção, a gente vai manter, mesmo sem essa explicação, a certeza de que tudo que nós estamos passando tem um motivo de ser. Essa fé, né, na divindade. Ele necessariamente tem todo o poder, falando de Deus, né? Toda justiça, toda bondade, sem que não seria Deus. Então nós sabemos que Deus está acima de tudo, porque ele é o Criador do universo, Criador de nós mesmos. Então ele tem que ser soberano em tudo. Nós temos essa certeza. Ele continua, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então, quando eu ouço, às vezes, outras religiões dizer assim, isso é mistério de Deus, ainda acha que Deus trabalha com parcialidade. A esse eu vou beneficiar, aquele não, aquele sim. Faz igual quem assistiu a Formiguinha Z, aí, acho que é a Formiguinha Z, fala assim, operário, soldado, operário, soldado, operário, soldado. O filme era assim. As formigas não tinham escolha, elas já nasciam e alguém falava, dizia quem você teria que ser, soldado ou operário. Parece que Deus fazia assim, né? Você vai viver na desgraça, você na opulência, você é engenheiro, você não pode ser assim, né? Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo há de ser a causa. Então, se nós julgamos que Deus é isso tudo que nós falamos, e Ele é justo, se nós estivermos passando por algo, tem que ter uma finalidade. Então, quando a gente começar a perceber que tudo tem que ter uma finalidade, aquele emprego que eu trabalho e eu não gosto dele, mas eu estou nele, tem uma finalidade. Aquele filho difícil que eu estou tendo que aturar, passar, ou a esposa, ou o esposo, qualquer coisa, um tropeço na rua, qualquer coisa tem uma finalidade. Senão Deus não seria justo. Às vezes você está andando na rua, bate a testa num poste, assim que está atravessado, você não vê. Qualquer coisa tem que ter uma finalidade. Eu, por exemplo, parei de xingar e depois eu comecei a tropeçar muito. Aí eu segurava a língua, treinei para de xingar, segurando a língua nas horas que eu tropeçava. Aproveitei a oportunidade, né? Falei assim, já que eu estou tropeçando, eu comecei a treinar a não xingar. Aproveitei, né? Quer dizer, a gente tem que aproveitar que tem algum ensinamento. Em algum lugar você sempre tem que aproveitar. Nada acontece por acaso. Mesmo no emprego, né? Trabalhei em vários lugares e aprendi
que ali eu tinha que fazer o meu melhor, mesmo não estando satisfeito e ganhando muito pouco. Mas eu estava aprendendo ali alguma coisa, alguém me deu oportunidade. Temos que aprender sempre, né? Aí ele disse, isso é o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs aos homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-se suficientemente maduro, nós, né, para compreendê-la, ele revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, gente, nós até então estávamos na infância. Quando Jesus veio trazer os ensinamentos, nós estávamos entrando na adolescência. Estávamos saindo da adolescência. Estávamos entrando no período de adulto, né? Maduro. Então, todos os ensinamentos dele, quando chegou, nós já tínhamos capacidade de compreender. Mas, ainda com a nossa dificuldade, estávamos saindo da adolescência, então a gente tinha uma certa dificuldade. Quando nós chegamos a uma certa madureza, quando o Espiritismo chegou, era um momento que a gente já estava você lembra que foi no período da luz, né, que eles falam, em 1800, né? Que é a ciência, a arte e tal. Então, chegou nesse período que nossa mente já estava liberto, já estava né, bem avançado. Então, o Espiritismo chegou para explicar tudo que ainda ficava em dúvida, que nós ficávamos em dúvida. Então, agora nós compreendemos essa justiça, essa aflição. Isso aqui é a parte do Evangelho que eu peguei, que é a introdução, porque na verdade eu vou utilizar esse livro, que vem a mensagem de Emmanuel, que vem mais detalhado sobre esse assunto. Mas então, gente, essa aflição que passamos, qual é a conclusão que vocês tiram? Quem é o causador dessa aflição? Nós mesmos. Nós somos criados simples e ignorantes. Fomos criados para sermos felizes. E por que nós estamos infelizes? Porque nós somos atores, né, dessa jornada e fazemos nossas escolhas. E aí, então, temos as nossas aflições. Temos ou não temos? Alguém que não tem aflição, levanta a mão. Gente, ninguém tem aflição? Todos nós temos aflição, estou brincando. Todos nós temos aflição, não é? E estamos aprendendo a lidar, né? A superar, a compreender, não é isso? E aquelas aflições que nós não causamos, ela vem de onde? Aquelas aflições que nós não causamos, veio de onde? Do passado? Tem que ser do passado, né, gente? Por isso que a encarnação é a lei mais justa, mais perfeita, que explica tudo. A doutrina espírita, a base é a lei da reencarnação. Sem a lei da reencarnação não explica nada. Se você olhar para a sua vida, você fala, gente, como é que eu vim parar aqui? Não é assim que a gente para pensar? Como é que eu entrei nesse contexto? Quem me colocou aqui? Então, só a reencarnação que explica. Ou não? Se o acaso não existe, então nós estamos ali porque nós mesmos caminhamos por aquele caminho. Por aquele caminho e estamos localizados no lugar certo. Não é isso? Então, as aflições somos nós mesmos. Aí, gente, esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, é fantástico. Fala igual Tiririca, fantástico. Chama assim, ó, o Evangelho de Emmanuel, por Emmanuel, são 7 livros. E ele pega todas as coletâneas, né? Então aqui é só sobre o Evangelho segundo Mateus. Lá no Kindle tem essas obras, R$7, R$9, a série toda. Então quem usa digital tem lá, né? Então tem aqui o assunto, fala, aflições e tranquilidade. Aí ele começa assim, mano, bem-aventurados os que choram. Estranho, né? Disse o Senhor, contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, olha o que ele fala, há muita tranquilidade gerando aflição. Então, às vezes, gente, você vive aflições e supera, aprende a lidar, e você nem percebe que está em aflição, porque você já compreendeu, já sabe o propósito. E as pessoas falam, fulano, você sofre tanto, mas você não deixa de sorrir, você não desanima, porque na verdade você já sublimou,
Você já está compreendendo o seu papel aqui na Terra. Mas tem aqueles que não estão em aflição, mas vão gerar aflições. Por quê? Porque quando você não está aflito, você sempre está procurando alguma coisa. Você sempre está. Igual a pessoa fala assim, dinheiro é tudo. Gente, se fosse, não teria tanta gente aflita isso aí. Tanta gente suicidando, em depressão. Então, na realidade, é um estado de espírito que nós temos que buscar. Né? E aí, é o que ele falou. O que ele falou para nós, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflições. Sem necessidade. Às vezes a gente está estressado, aí você pergunta, você está estressado por quê? Nem ela sabe. Não é assim? Está nervosa? Você está nervosa. Nem ela sabe. Às vezes porque falta para o tempo, trabalhar no bem, se envolver, né? A gente cria aflições sem necessidade muitas das vezes, né? Ou a falta de confiança em Deus. Porque às vezes eu perco o emprego. Sempre minha mãe falava assim, ó, quando uma porta fecha, outra abre, né? Quem quer trabalhar sempre vai aparecer o serviço, mas tem que estar disposto, né? Uma vez eu fui mandado embora, fiquei desesperado em casa, minha esposa falou, não, quando confia em Deus, não, você bateu uma porta, abre outra. Aí eu fui arrumar um emprego, aí o pessoal falou assim, aí eu arrumei outro emprego, mas você receber menos? Eu falei, não importa, estou trabalhando, porque eu acho que a dignidade do ser humano é trabalhar. E depois as coisas, naturalmente, elas vão se encaminhando. E aí eu ficava aflito à toa, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com as aflições. E a gente vive no Brasil que é assim, você está bem, está ruim, está bem, está ruim, né? Porque a economia oscila, você nunca está seguro com nada. Então você tem que confiar em Deus e caminhar, e buscar, né? Sempre estar se atualizando e sempre pronto para novas jornadas, né? Ele continua, no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas. Estranho, né? A gente vai reencarnar, você pede, o que você pede? Dificuldades e chagas, sofrimentos. Estranho, né, você fazer isso, mas a gente faz, gente. Nós pedimos, porque a gente erra tanto, que lá no mundo espiritual a gente faz isso. Pelo amor de Deus, não me deixe de corrigir. Olha, você que vai ser minha irmã, que você vai ser mais velha, de olho em mim, não deixa eu vacilar não. Pai, olha, é assim, gente. Quem lê as obras da Luiz, tem vários relatos lá de espíritos que desesperadamente falam, não me deixe, né? Aí você vê muitos pais, né, às vezes se divorciando no meio do caminho, aí o filho começa a ter problemas psicológicos, por quê? Porque foi um pacto, eu me propus casar com ela, e nós combinamos de ter 2, 3, 4, 5 filhos, fizemos um pacto, e um desses aqui, quando rasga o contrato, que nós fizemos esse pacto, alguém vai sofrer, né? Aí André Luiz falou assim, quando alguém rasga o contrato, sai fora do que foi combinado, que não foi ajustado, aquele vai responder por todas as consequências que houver. Se o filho for para droga, se o filho, você é esposa, tudo que acontecer dali diante, quem pulou do barco vai responder pelas consequências. Aí tem casos de André Luiz falando assim, tem marido que perde a esposa cedo, aí o mentor explicou, é porque não valorizou na encarnação passada. Quer dizer, tem explicação para tudo, a reencarnação explica. Então as aflições que a gente sofre, somos nós os causadores. E ainda causamos, às vezes, no presente, quer dizer, às vezes nem sempre é do passado. André Luiz falou assim, tem reencarnações que você não tem nada mais, está tudo kit, você vem mais agora, provações, aí você erra de novo na prova. Então está levando mais para frente. Quem leu Renúncia, né? Quando pediram ela para não ir, porque ela poderia ficar presa aqui na Terra, porque se ela se comprometesse, ela teria que voltar para ressarcir, para corrigir os erros. Ela não hesitou, mas nós iríamos hesitar, né? Se eu estou lá em cima, né? Você fala assim, será que eu vou de novo para lá e mergulhar nesse abismo? E engraçado que o Espírito falava assim, você vai naquele lugar, aquele pontinho escuro lá? Quer dizer, ele estava numa estrela de luz própria. Aí você vai naquele lugarzinho escuro lá, que era nosso planetinha, que era um pontinho escuro lá no universo, cadáver. Então ela fala assim, no limiar do berço, pede a alma dificuldade e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade. Aí nós
entramos na concha, no casulo. Voltamos com as velhas mazelas do passado, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, aí vai. Aí a gente fica com dificuldade de se locomover. Entrou no casulo, não anda. Fica lá, naquela vida que a gente está acostumado. Não é? Então ele fala que a gente perde essas coisas, chega aqui, e por isso, gente, lembrando, olha a importância dos pais na vida da gente e dos filhos. Porque olha o que ele está falando. Nós pedimos ou imploramos que ele nos eduque, que nos coloque no caminho do bem. E aí, quando a gente falha, olha as consequências como que é grave. Então ele fala, vai dar, enquistando-se na mentira, né? E ficando na mentira e na delinquência. Então a gente vai para a concha, fica na delinquência, fica na mentira, essa vida. Gente, essa vida que vivemos hoje, sociedade, é vida mentira, não é verdade? Nós estamos vivendo na vida do ilusório. Quando eu vi um menino, eu não sei se já falei com vocês, na minha sala, que eu estava falando da importância do estudo, que o futuro dele é interessante passar pela educação, porque ele vai ter conhecimentos, para ele ter solidez nas suas atitudes, na sua profissão, e ele falou assim para mim, professor, eu já tenho tudo. E eu, quando eu perguntei, eu estou com 50 anos ainda, não estou buscando isso tudo, você já tem com essa idade aí, eu tenho celular. Então ele está onde, gente? Na mentira, na delinquência. Essa vida nós estamos tendo agora. É ou não é, gente? Às vezes vai visitar em casa, aí imagina assim, vou conversar com ele, trocar ideia, está lá no celular. Aí deve estar falando assim, meu amigo, volta para casa. Tipo assim, você vai visitar aquele celular? É a vida que nós estamos tendo. É essa a vida que nós viemos para cá? Nós estamos aqui com essa finalidade? Trocar o ser humano, o meu irmão, pelo aparelho? Nós temos que fazer essas reflexões. Aprendizes recusam a lição ou a doença, abominando o remédio. Gente, eu vi a palestra do Haroldo, né? Achei engraçado, que aconteceu com minha filha isso também, que ele tinha que dar uma injeção nele, né? E aí ele foi para o hospital da injeção e ele sabia que a injeção ia doer muito. E o menino também tem trauma de injeção e ficou chorando no colo dele, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para não deixar dar injeção e pedindo, me protege, apelando para ele contando, né? E aí, aquela situação que ele precisava tomar, ele estava com uma gripe muito forte, parece que estava com pneumonia, tinha que tomar. Aí ele começou a fazer uma prece e falou assim, não, eu tenho que ver que Aí na hora ele pensou, meu filho, para o seu bem, você vai ter que tomar. E eu vou te levar, nem que se fosse 10 vezes, eu vou te levar a tomar uma injeção. Porque na realidade eu tenho que pensar em você. Eu tenho que pensar na sua felicidade. Porque ele estava falando da aflição. Você vê que a aflição, a gente tem que saber usar ele. Quer dizer, ele estava aflito porque um pai, gente, não quer ver o seu filho sofrer. Mas pelo bem e o amor que você tem que fazer certas coisas que vai cortar seu coração. É o que Deus faz conosco. Você acha que Deus faz sofrimento para ficar tipo assim, fazer as pessoas sofrer? Não é, gente, ele faz por amor. Porque é para o nosso bem. Está no Evangelho, né? Deus dá o sofrimento aos seus eleitos, não é assim? Quem sabe a frase direita aí? Como é que é? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aos seus eleitos, escolhidos, gente. Então ele fala aqui, aprendiz recusa a lição ou doença, aprendiz recusando a lição ou doente, abominando o remédio. Quem é o remédio? É o que Deus nos envia. Nós recusamos aquele difícil que vem na nossa vida, a gente quer se esquivar. Todos nós queremos esquivar de doença, de sofrimento. Às vezes passa um câncer, tem uma doença, não quer passar. E às vezes para nós passarmos aquilo e vamos superar, né? Eu falei esse exemplo aqui, mas pode ser qualquer um exemplo, desde que a gente lembre que nós temos que encarar, né? A mulher, o filho, a sociedade, o emprego, onde for,
é a lição ou a doença, o doente, né? A doença que a gente precisa superar, né? Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Tudo que nós passamos foi planejado. Quando a gente não foi causador de nada, foi tudo planejado. E lá nas obras da Luísa, ele fala assim, todas as vezes que a gente foge de um compromisso, a próxima vez não vem branda tanto quanto. Então, ou seja, a gente vai ter que retornar, não na mesma condição, até pior. Porque é assim que o pai faz, né? O pai, quando ele vai corrigir, ele fala uma vez. Para mim, minha mãe falava 3 vezes, minha mãe. 3. E na terceira, não falava mais. E eu já sabia que eu contava. Mas só que ela também não esquecia. Então eu fugia, ficava rolando, mas estava lá guardado quando eu chegava em casa. Quem ama, corrige. E Deus nos ama, Ele corrige a gente. Da forma que Ele sabe que é bom para nós. Nós precisamos compreender isso. É por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, gente. A gente ainda está buscando as coisas materiais. Ela é necessária, mas tem que saber lidar com ela. Dinheiro é bom, mas tem que saber lidar. Não é assim? A gente tem que juntar os tesouros, né? Os tesouros que a traça não rói, não é isso? O ladrão não rouba. Porque essas é perecível, né? Nós temos que cultivar coisas espirituais. Então, vamos espiritualizar o dinheiro, vamos utilizar para o bem. Mas tem gente que faz trincheiras, né? Igual trincheira no exército, faz aqueles buracos assim, né? Na guerra, né? Para se esconder ali. Né? Cerca, assim, porque não, né? Fica preso ao ouro. Cavando abismo e insânia e flagelação, nos quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano. Gente, quantas mentes aqui na Terra, tirando as pessoas que ainda usam o dinheiro só para si, que é o egoísmo, tem aquelas pessoas que são super inteligentes e ainda utiliza essa inteligência para o poder pessoal, para os seus interesses. Então a gente pega as pessoas que estão na política, os empresários, líderes religiosos, líderes de países, né? Nós mesmos também somos líderes, nós temos nossos filhos. Então nós temos que lembrar que todos nós temos missões, né? Temos que saber utilizar, né? Usar nossas inteligências para o bem. Tem pessoas que, né, usam para si. Aí ele fala aqui, fugaz no poder humano, erguendo para si próprio masmorras de prantos e envelhecimento, que as esperam inflexível, transpondo os limiares traçados na morte. A gente que é espírita, porque a pessoa que não é espírita tem um problema sério, porque não compreende que existe um mundo espiritual, e aqui nós vamos para o outro lado e não vai mudar o cenário nenhum. O que eu sou, eu vou continuar sendo. Se eu sou egoísta, eu vou ser egoísta. Se eu sou vaidoso, eu vou continuar vaidoso. O que eu for aqui na Terra, quando eu desencarnar, não vai ter diferença. Eu vou continuar com essa voz. Se eu não morrer de uma forma que me impeça, mas o Israel, quando desencarnar, é a mesma coisa. Então, as mazelas que eu criar aqui, eu vou levar para lá. E eu vou ser responsável. André Luiz, que não fez nada demais, porque se você for ver a obra, ele fala assim, ele era um homem comum. Viu quanto ele sofreu? Agora imagina as pessoas que fazem com prazer as maldades na Terra. Nossa, mais sinistro. E ele ficou só 8 anos, né? Não foi isso? 8 anos? E ele não lembrava de Jesus em momento nenhum. Olha o sofrimento dele. Agora imagina nós espíritos, sabendo e ainda continuando no erro e fazendo coisas atrozes aí, né, terríveis. Quando chegar lá vai ser mais sinistro ainda, porque quem muito é dado será cobrado. Não é assim? Quando você dá aula para um aluno, que você ensinou ele bastante, você viu que ele está bem, você fala, você tem que tirar 10, hein? Você estudou, te dei todas as informações, eu sei que você estudou, então feche essa prova, não é assim? É assim que Deus faz conosco. Você tem um espiritismo,
que é a última revelação, hein? Quero 10, hein? Eu já tirei 7, 5, acho 6, está tentando ficar na média, mas ele vai me cobrar. Você, rapaz, e aí? Então nós temos que lembrar disso. Nós temos muita responsabilidade. Conosco primeiro. Porque tem uma frase que diz assim: quando você está no avião e o avião começa a ter turbulência, qual é a orientação? Quando você tem alguém perto de você que é indefeso, qual é a orientação das pessoas que estão no avião? Coloque primeiro em mim. Porque se eu não colocar na pessoa, eu às vezes não vou conseguir, porque eu posso morrer antes de conseguir contar nela. Então a orientação é: coloca a máscara primeiro em você, depois no indefeso, porque você vai ter mais ciência do que está fazendo. Então o Espiritismo é isso: primeiro em mim. Se eu não fizer isso, não tem mérito nenhum. Porque, gente, vocês podem dar sopa o ano todo. Vocês podem dar cesta básica a vida toda. Mas se não houver reforma, não foi nada. Porque fazer isso é obrigação nossa. Mas esse aqui, ó, esse velho dentro de nós, que é o mais difícil, a gente tem que trabalhar muito. Que é esse orgulho, a vaidade que tem dentro de nós, essas coisas aí que a gente tem que trabalhar. Quem fala isso é Emmanuel, tá, gente? Essas caridades materiais é obrigação nossa. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo a bênção do trabalho e do sacrifício. Gente, tanta gente divorciando, fugindo do lar, que é uma bênção, gente. Se você quer evoluir rápido, você dá um salto na sua evolução, o lar é o caminho. Lá é a primeira escola, não tem outro lugar. Eu fui dar uma palestra lá em Condados e eu estava falando para ele o seguinte, que tentando lembrar aqui qual era o assunto, mas o fato que eu falei assim, gente, o melhor lugar que eu falei para eles, para você treinar, assim, tudo de bom que você tem que fazer, de ruim, é em casa. Você está maltratando seu irmão, mas você está ali convivendo com ele, você está aprendendo, está vendo. A gente não pode ser assim. Você vai no dia a dia, você vai, porque quando você vai treinando em casa e vendo os seus erros, vendo os acertos, aprendendo a amar os seus pais, seu irmão, mesmo que sejam pessoas difíceis, lá fora, gente, ó, fica fácil, mas é dentro de casa que começa. Porque ali dentro de casa é o que você mais precisa. E é aquele que ainda que você realmente precisa reconciliar. Porque lá fora é muito fácil. Eu boto aquela máscara. Nossa, fulano, ela é maravilhosa. No serviço, lá em casa ninguém está sabendo, né? Como é que é. Então, é em casa que tem que ser o treino. Né? Lá, o sal, né? Como eu falo, você quer conhecer fulano? Come sal junto, né? Fica lá junto, conhecendo. A gente gosta de lembrar essas coisas. Eu não sei se eu falei uma vez, eu namorava a Ângela, minha esposa, né? E uma amiga nossa falou assim: Ângela, seu namorado é tão fascinante, ele não tem um irmão não para mim?